Fala galera aqui no canal do Overtime, eu sou o Coach Negreiros, vim trazer o primeiro vídeo de uma série tática pra gente, cara. Vamos falar hoje sobre For Verticals. Quando eu falo pra gente, eu falo pra vocês e obviamente pra mim, né? Ensinar também é algo que sempre fixa um pouco melhor o conteúdo. Nós vamos falar, como eu falei, vai ser uma primeira parte, eu vou ensinar um pouco da teoria da coisa, né? Como que funciona o conceito, contra o que ele funciona, quais são os problemas. E aí a gente vai ter uma segunda parte que vai ser só análise de vídeo. Hoje vocês estão vendo, tô de boné lugar fechado. Sim, boné do nosso Brasília Pilots, gigantesco. Maior time feminino aqui do Distrito Federal, Goiás e região. Maravilha? Vamos nessa e é nóis. Prepara aí. Muito bem, você está vendo aí, tem uma formação de ataque 2x2 aberta, né? E a gente tem uma defesa, eu botei uma defesa 4 down alignment, seria uma espécie de 4-3, pode ser, né? Depende um pouco do personnel. Só tem 5 caras na caixa, 5 caras na caixa contra 5 caras na caixa, então, do ataque, né? Então, assim, enfim, é como uma defesa que não está preocupado com a corrida se posicionaria, tá bom? Maravilha. Primeiro vamos começar conceituando For Verticals. For Verticals é um conceito de passe. Veja, tem uma diferença entre Verticals e For Verticals, tá bom? Existem jogadas onde tem 3 rotas indo para o fundo e não 4. Mas aí não é For Verticals, perfeito? A For Verticals, especificamente, ela é um conceito de passe que ele procura explorar determinados espaços no campo. Eu vou fazer esses espaços aqui para vocês primeiro. Ó. Do lado de fora, ou seja, explorando o que seriam as rotas dos dois wideouts, nós vamos ter espaços fora dos números, entre os números e a sideline. Então a gente tem esses dois corredorzão aqui bonitos. Do lado de dentro, a gente tem espaços entre os números e as hashes. Hash é essas linhas aqui dentro do campo, tá bom? Então, aqui. Do jeito que eu gosto de rodar verticals, eu prefiro que o meu recebedor sempre corra a rota o mais próximo da hash possível, tá bom? Eu acho que é uma landmark um pouco mais razoável, porque se você coloca uma raia ou uma landmark, uma chave para ele, que seja o nome que você preferir, se você coloca esse cara para correr num espaço, assim, simplesmente corra aí entre a hash e o número, você vê que entre a hash e o número tem um espaço considerável, né? Então isso pode trazer um certo número, uma certa quantidade de inconsistência na hora da gente executar essa rota e tentar esse passe. Então, eu gosto de instruir que seja o mais próximo possível das hashes, embora não pode entrar, tá bom? Não pode ser no meio do campo. Então, maravilha, o conceito for vertical se baseia nisso aqui. E aí, uma das coisas que é sempre importante falar é o seguinte, já que a conceituação básica do conceito for vertical são 4 rotas verticais preenchendo espaços determinados no campo, tubos determinados no campo, precisam ser as mesmas rotas? Não. Essa é a grande sacada aqui dessa jogada, desse conceito. Você pode colocar a formação que você quiser, você pode colocar o personnel que você quiser, você ainda consegue rodar essa jogada porque você só precisa que os caras estejam indo para os espaços determinados. Entende isso? Então, essa aí, por exemplo, já é uma que tá certo, né? Você não precisa pensar muito, ó. Eu vou fazer meio sem capricho aqui e vou fazer até meio rápido só para mostrar isso aqui para vocês. Então, aqui você tem as for verticals aqui, ó. Isso aqui vai por fora e aqui por fora e sobe. Aí meio sem capricho, mas tá aí. Pô, mas ficou sem capricho de maneira até que saiu do tubo, né? Mas tudo bem, assim, importante vocês entenderem que esse tipo de desenho é uma representação gráfica. Playbook, é importante sempre falar isso, né? É uma representação gráfica, não é uma representação da realidade, tá bom? O desenho não vale muito. É você entender o que tem que fazer, onde você tem que correr e como você tem que correr. Mas beleza, para nossa aula aqui vai servir legal do jeito que tá. Dessa forma, ficou meio que encaixado essa formação com os tubos, com tudo certo, tá bom? Mas poderia acontecer de outras formas, poderiam ser outras formações, a gente vai inclusive trabalhar um outro tipo de formação mais pro final do vídeo. Mas é só para te dar esse exemplo, que a grande vantagem do For Verticals é que ela traz essa característica onde ela não precisa ser necessariamente as mesmas rotas. Ela pode ser rodada de diversas e diversas e diversas maneiras diferentes. Show? Beleza, essa foi a nossa primeira coisa.
Tem uma outra parada, eu vou até deixar essas rotas aí, tem um outro negócio que é muito importante a gente entender, que é os releases dos recebedores. O release, para conceituar release, antes de mais nada, o release ele é algo, assim, é como o recebedor sai para a rota, certo? Vamos colocar de maneira mais simples isso aí. É simplesmente o que o recebedor usa para sair na rota dele. Ao contrário do que se pensa, o recebedor ele não pode só correr em linha reta, né? Porque às vezes o corner está na linha dele, às vezes o corner está para dentro, ele tem que correr para dentro, às vezes o corner está para fora, ele tem que correr para fora. E aí, como é que faz? Então ele tem que ter algumas artimanhas diferentes para fazer esse release. Hoje, para fins didáticos, nós vamos tratar os releases como interno e externo, tá bom? São só esses releases que existem? Absolutamente não. Mas a gente vai lidar com o interno e externo só para ficar melhor, enfim, o andamento. Nesse próprio exemplo aqui, ó, a gente tem, por exemplo, os wideouts. Vamos pegar eles primeiro aqui, ó, os dois azulzinhos aqui, ó. Então, esse rapaz aqui de azul e esse rapaz aqui de azul. Opa! Azul. Beleza. Esses caras, eles estão correndo outside releases. Por quê? Porque eu posicionei eles no topo do número, mas eu gosto que eles corram um pouco mais no meio da coisa, assim. Porque se essa bola precisar ser colocada num lugar para ela ser disputada pelo recebedor, ela vai ter que ser colocada mais para a sideline. Então o recebedor ele não corre colado no número, ele alinha no topo do número aí nesse exemplo, certo? Ele pega o outside release e ele faz um negócio que a gente chama de stack. Ele volta para ele se coloca de propósito na frente do corner. Entende isso? Essa conceituação? E aí, o ideal é que ele tenha um pouco de espaço para trabalhar, caso ele tenha que se ajustar, caso a bola vá um pouco para dentro, caso a bola vá um pouco para fora, ele tem que ter esse trabalho, essa condição. Então, se ele correr muito junto do número, tipo retaço assim, não vai dar muito certo para ele, talvez, se ele tiver que se ajustar para uma bola que vá muito para sideline, entende? Então, eu sempre recomendo que meus wideouts corram essa rota fora dos números, não precisa ser apertado nem na sideline, nem nos números. De fato, tento achar um meio termo aí, tá bom? O outside release, ele é obviamente uma ferramenta importante aqui. Coach, e aí sempre eles me perguntam, coach, se eu não conseguir ir por fora, porque nesse exemplo aí, por exemplo, o cara já tá por fora, né? Bom, se você, wide receiver, ou você, coach, que quer instruir o seu wide receiver a fazer isso aqui, se você se deparar com este problema, uma coisa que sempre é válida é você procurar ferramentas técnicas que façam os caras melhorarem o próprio release, certo? No último dos casos, não tem problema ir por dentro. Só que é importante que o mais rápido possível o cara consiga fazer o stack do lado de fora, que é onde ele deveria estar. Entende isso? Porque o problema de ir por dentro é você nunca conseguir voltar pro ponto certo do passe. Tem outra questão nesse conceito específico que dá problemas de ir por dentro, que é a ideia do for verticals é você esticar o campo tanto horizontalmente, igual vocês estão vendo aí, 4 recebedores espalhados, bem abertos, quanto verticalmente. Se você, ao invés de esticar a rota por fora, vai por dentro, esse estico, ele para um dos safeties, ele já ficou bastante mais tranquilo de ter que lidar, entende? Essa é a lógica. Então a gente quer deixar a vida da defesa com esse conceito sempre muito difícil. Então a ideia nossa aqui é de fato que você faça esse release por fora. Os recebedores de dentro é um pouco complicado, porque os slots eles variam onde eles alinham, certo? Tem time que alinha slot mais próximo da OL, depende da formação. Tem time que alinha slot aqui, ó, formaçãozinha stack. Então isso aqui sempre vai dar alguma variada, sempre, não tem muito jeito, tá bom? O que eu recomendo é o seguinte, você tem que... O que eu falo para os meus recebedores você tem que olhar, se não tiver explicitado qual é o release, você tem que tentar sempre olhar o leverage de quem está mais próximo de você. Ou seja, o nosso recebedor aqui na esquerda, tá de vermelho aqui, ó, ele tem um leverage forte para simplesmente fazer um release por cima desse cara aqui. Ou seja, ele faria um inside release no cara. Desculpa, um outside, né? Já que ele tá, enfim, o lado de fora do cara é o esquerdo nosso aqui que a gente tá olhando. Então ele faria um outside release no cara e subiria, tudo bem? Pô, se esse cara tá aqui, aí ele já faz um inside release no cara. Você entendeu essa parada? Então assim, se não existe uma regra explicitada sobre como você quer que o cara corra esse release, eu sempre recomendo que seja uma leitura de leverage. Inclusive, ler esse leverage pode fazer com que um passe não necessariamente tenha que vir aqui no alto, né? Se você ganha rapidamente desse linebacker, desse nickel, qualquer coisa aqui, e aqui você tá, tipo, relativamente sem muita pressão, embora o cara esteja perto de você, mas você tá com o lado de dentro
inteiro pronto para receber um passe, pô, é uma forma legal de você conseguir acertar um passe caso venha pressão, acertar um passe caso o fundo esteja dominado, etc. Certo? Essa seria a dica que eu daria para os meus recebedores. Tenta ver o leverage dos caras. Maravilha. Então, sobre os releases, é isso aí. Muito bem, o uso do running back aqui, mano. Como é que a gente consegue usar o running back nessa parada? Tem algumas formas. A primeira forma é você pode usar simplesmente o running back na proteção. Só. Então, o running back tá aqui, ó, proteção. Tá aqui. Tá bonitão na proteção aí, ele vai ajudar. Se chegar a blitz, ele vai ajudar. Se ele tiver que bater em DL, ele vai ficar. E é isso aí, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é o que a gente chama de check release. Então, ele verifica se tem blitz chegando, ele verifica se ele vai ter algum problema imediato. Se não houver blitz, ele simplesmente vai embora. Pega aqui, faz, sei lá. Vamos botar uma rotinha aqui, vamos botar uma out. Corta aqui assim, ó. É possível, tá bom? Ele vai, procura blitz, não tem blitz, corta e vira uma opção imediata para o quarterback. Geralmente, esse aqui é o que geralmente chamamos de check down, tá bom? E, obviamente, ele pode integrar, ele pode fazer uma rota direta em algum lugar, né? Aqui uma swing, aqui uma shoot. Coach, eu quero uma coisa mais complexa. Pô, beleza, vamos fazer uma angle aqui, ó. Pega e entra. Tudo é possível, tá bom? Tudo é possível. O running back, ele vai ser uma questão mais de preferência do coach mesmo. O que que eu prefiro? Eu acho que o check release, ele possivelmente é a melhor ferramenta aqui. Ele te dá assim, se tiver blitz, você vai ter problemas em completar esse passe caso as rotas se desenvolvam muito tempo, certo? Porque os caras estão indo mais pro fundo, ou seja, vai ficando mais difícil para você fazer o passe, mais longe. E aí vem mais um cara na pressão, então assim, é complicado. E aí você, bom, no caso de ter blitz, você quer ter um cara ali a mais bloqueando. No caso de não ter blitz, mesmo que o fundo esteja dominado, você tem um cara embaixo correndo a rota, né? Então, no fim do dia, você pode tentar algo mais simples do que um passe muito mais difícil, dar essa bola embaixo no running back, deixar ele tentar ganhar as jardas, ou enfim. Se você não tiver opção, só atira a bola perto dele, no chão ou pela sideline, beleza? Essa é meio que a utilidade do running back nessa jogada. E o blitz check, o check release é muito importante pra mim, tá? Nesse conceito aqui. Eu não gosto de não ter uma opção de rota baixa aqui. Não gosto. Então, assim, não tendo que ter mais um homem na proteção, eu gostaria de ter alguém mais correndo uma rota. Maravilha. Quando a gente fala da leitura do quarterback, existem algumas diferenças. Existe uma conceituação que a gente usa no ataque para falar de defesa, que é o Middle of the Field Open, MOFO, ou Middle of the Field Close, MOFC. Obviamente não tem como virar uma sigla isso, né? Então a gente tem o MOFC e o MOFO. Quando está aberto, ou seja, dois safeties e o meio do campo literalmente está aberto, eu gosto de trabalhar meio campo só. Eu não gosto de ver o campo inteiro, tá bom? Então meu quarterback ele vai tomar a decisão, ele vai escolher um lado. A partir desse lado, cara, ele precisa ver qual dos recebedores vai conseguir profundidade mais rápido. Por quê? Porque o safety, por responsabilidades táticas de defesa, o safety jamais pode ser queimado para o fundo. Isso quer dizer o seguinte, tudo que está acontecendo tem que estar embaixo do safety. Então, se tiver uma rota que está indo muito para o fundo, o safety tem que estar mais fundo que essa rota. Certo? Se ele não tiver, ele já perdeu o ângulo e a coisa já foi. Tá queimado, beleza? Quando o quarterback percebe isso, ele escolhe um lado, ele vê para onde o safety vai, ele pode... Isso aí já demanda um pouco mais de técnica, mas ele pode tentar baitar o safety, né? Tipo, olha mais para um lado e joga a bola, e aí o safety vai e você joga para dentro. É possível, mas demanda alguma experiência isso. A partir do momento que o safety escolhe uma das rotas para cobrir no topo, você simplesmente joga em outra. Tudo bem? Meio que simples dessa forma. Então, contra dois safeties altos, eu rodo essa jogada com essa progressão. Eu prefiro ler de fora para dentro. Tudo bem? Quando a gente joga com o safety alto só, vamos desenhar rapidinho aqui. Não demora muito. Vamos jogar esse cara para cá. E a gente vai... Tá bom, já entendi. E a gente vai com esse aqui para baixo. Quando a gente joga com o safety só... Deixa eu arrumar os corners, senão eu fico com agonia. A gente fica numa situação bastante mais confortável nessa jogada. Diz um amigo meu,
coach Lucas Davi do Recife Mariners que cover 1 é desrespeitoso com o ataque que joga dessa forma. Joga em spread offense, tá? E eu concordo com isso, eu tendo a concordar. Não que isso aí necessariamente seja uma cover 1, tá bom? Lembrando sempre que a cover 1 e a cover 3, elas podem ter exatamente a mesma aparência pré-snap. Elas não precisam ser diferentes não, tá? Pode ser igualzinho e você só sabe, enfim, na derradeira hora. Quando existe um safety só, veja você que a situação ela fica mais tranquila pro ataque nesse conceito de passe, tá bom? Motivo. Se for uma cover 1, em teoria, rotas verticais batem cobertura individual. Isso é uma verdade absoluta? Claro que não. Se a defesa fizer a cobertura individual melhor do que você faz a rota, você não vai bater nada. Mas, partindo do princípio que a rota aí vai ser o wildcard, vai ser o que vai ser o divisor de águas da jogada, rotas verticais quebram coberturas individuais. E aí você teria uma situação onde você tem 4 rotas indo para o fundo, num cenário incrivelmente bonito para o ataque, nem sempre é assim, né? Você teria 4 rotas indo para o fundo e só um defensor cobrindo isso, parecendo aquele urso do pica-pau, né? De um lado para o outro, assim. Seria exatamente essa a pegada. Se isso aí for zona, e aí outros 2 jogadores integrarem a proteção no alto, ou seja, transformando a coisa toda numa cover 3, você ainda teria uma situação legal, porque você estaria em algum lugar você teria vantagem, certo? Vamos dizer, cover 3, esse corner sobe. Isso aqui já é pós-snap, um corner jamais vai nessa distância aqui, tá bom? Mas aí tá um negócio assim, ó, tá um cara aqui entre a hash e da hash pra lá, um cara aqui da hash pra lá e tem um jogador que tá no meio das hashes, que é o center field safety, né? Ou free safety somente. E aí você tem um free safety. Cara, esse cara aqui geralmente vai ser o conflitado. Ele tem que cuidar ou dessa ou dessa. Ele não tem como simplesmente deixar. É possível fazer esse passe? Não tem, esse passe é um passe que é difícil ser balão, tá bom? Ele provavelmente vai ter que ser uma bola melhor colocada, numa janela e tal. Mas não é um passe profundíssimo, não é uma coisa complexa. Se você tá com um cara só no meio do campo, a leitura é relativamente mais tranquilo, o footwork é mais tranquilo, a mecânica deveria ser mais tranquila, certo? O cara tá no meio, você tá na sua cara. Então, assim, você deveria conseguir estar lendo-o com alguma facilidade. Beleza, meu QB? E meu coach que tá pegando, e meu internauta que tá aprendendo aí sobre o conceito. Essa aqui é a parada. Irado. A gente tem também, e é isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, no fim das contas, o mais legal sobre verticals se a gente trocar de formação, vou fazer uma formação simples aqui também, spread, só que 3x1, ó. Popularmente chamado no mundo aí de trips. Vamos trazer esse cara pra cá. Esse cara pra cá. Aqui assim. Nosso corner vai dar uma distancinha aqui. E esse corner pode voltar pra cá, tá bom? Maneirinho. Alguém tem que ocupar esse tubo aqui, correto? Correto. Veja você o seguinte. Pode ser esse jogador aqui correndo uma crossing route por cima dos linebackers, chegando na landmark e subindo. Pode não? Por que não? Por que não? Pode. Né? Ele tem que simplesmente chegar na raia correta de passe. Então tá todo mundo na raia correta de passe. Não, pera aí, deixa eu arrumar essa rota aqui, senão eu vou infartar. Agora dá pra falar. Ó. Então vai estar todo mundo na raia correta de passe. De maneira que o ataque consegue rodar for verticals tranquilamente, continua estressando o safety no alto. E uma coisa que é legal quando você roda for verticals em outras formações, diferente daquela 2x2 aberto, possivelmente você terá opções de passe embaixo com alguma facilidade. Por exemplo, vamos dizer que, sei lá, esse cara aqui de fato fez essa rota aqui, tá? Eu nem sei qual é o nome dessa rota aí, galera. É só um exemplo. E aí vem o maluco e mete uma blitz aqui. Pô, se o quarterback de alguma forma sofrer a pressão, mas entender que esse cara aqui vai vagar um espaço, a bola aqui é uma possibilidade. Até porque o meu recebedor ele não vai correr o campo inteiro, não vai atravessar o campo dessa forma sem estar esperando a bola em nenhum momento, né? Isso não existe. Então, de fato, ele cria... o conceito for verticals, quando você troca a formação, ele cria janelas novas embaixo no campo, onde ele deixa alguns passes bastante mais factíveis. Tá bom? Bastante. Esse aqui é um exemplo. Ah, coach, e se eu quiser rodar com 2 tight end? Dá. E se eu quiser rodar com 2 running back? Dá. E se eu quiser rodar com 100 running back? Dá.
E se eu quiser rodar numa 4x1 sem running back? Dá tudo, dá qualquer coisa. Tá bom? O importante é que todo mundo faça os releases certos e esteja nos pontos certos das rotas. Show de bola? Maravilha. A última coisa que falta falar, mas a gente não vai trabalhar muito aqui hoje, porque eu acho que precisaria de uma aula diferenciada para isso, é a proteção de passe, cara. A proteção de passe vai ser meio que de preferência do coach, né? Eu gosto de usar, nesse conceito, eu gosto de usar half slide, tá? Para qual lado? Não saberia te dizer. Poderia ser para esquerda, poderia ser para direita, depende um pouco do QB, depende um pouco de como a gente sabe que o outro time traz pressão. Eu acho que essa seria a forma mais ideal aí. Pô, tem como usar full slide? Tem, mas aí provavelmente você vai comprometer o running back, né? Full slide você já sabe, a OL bloqueia toda, você já sabe, para quem não sabe também, a OL bloqueia toda para um lado, e aí o running back é responsável por pegar alguém que venha do outro. Se vier do outro, ele tá morto na jogada, né? Tipo, ele não vai fazer rota, não vai fazer nada, só proteção. E como eu acabei de explicar pra vocês, eu não acho isso saudável. Tá bom? Bom, foi isso aí, galera. Se vocês curtiram a aula, fala aí, curte, comenta, compartilha pros brother aí que gostam de futebol americano, de conteúdo tático, que quer aprender pra coach, pra amigo, pra QB, pra quem você quiser, meu patrão. Você vai e divulga a parada aí, na moral. Liga o sininho. Esse trabalho de youtuber ainda é complicado, né? Você liga, liga o sininho, ativa as notificações. Virá uma parte 2, tá bom? Provavelmente semana que vem teremos a parte 2. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto e valeu!